que é o DAIA, que ele tem que levar em conta mais aspecto X, aspecto Y, aspecto Z, etc, etc. Essa é a ideia. Aqui aconteceu um fato, se não tivesse havido a questão da falta dos mapas, o encaminhamento do conselheiro Bocuí eu nem discutiria, porque em princípio a Câmara é ouvida, depois o que aqui é dito é passado para o DAIA tem a partir daí todo o direito de definir o termo de referência para a elaboração do IARIMA. Com uma coisa que aqui é novidade, mas que pode acontecer. A Secretaria pode entender, querer, dado o pedido de alguns conselheiros, fazer audiências públicas antes de o DAIA definir o termo de referência, sem a necessidade de que a questão volte aqui ao CONSEMA de novo. Esse seria o caminho normal. Mesmo se fazendo as audiências públicas, não precisaria voltar ao CONSEMA, porque esse grupo aqui já foi ouvido, está dando a sua contribuição para ajudar ao DAIA na formação, vou chamar de consciência, para poder chegar a um termo de referência o mais adequado possível. Houve aqui a questão da carência de informação, que foram os mapas que não foram enviados. Não vou decidir eu aqui agora. Os senhores é quem vão ver no decorrer da reunião se de fato as informações apresentadas foram suficientes. Ainda vou dar a palavra ao próprio representante da DPA para que eventualmente complemente alguma coisa que esteja faltante aqui e ver se isso é bastante para a gente ir para frente, com a eventualidade sim de se realizar as audiências públicas e depois o DAIA definir o termo de referência. Se eu queria dizer alguma coisa, conselheiro. É direito o empreendedor empreender, a livre iniciativa está contemplada na Constituição brasileira, é direito da sociedade à informação, é direito da sociedade à prática democrática e à construção de um licenciamento ambiental baseado na democracia ambiental. Esse é o meu apelo. Eu estou pedindo nada mais do que o aprimoramento da visão do licenciamento ambiental nas bases constitucionais do Brasil. Negra, da questão turística, uma instância, essa era realmente a vocação. E aí nós temos uma outra questão, que nós vemos o poder público, o Estado e da União investindo em outros portos, discutindo aqui mesmo dentro desse conselho a questão de Porto de Santos, Porto de São Sebastião. Quer dizer, já há um foco das discussões governamentais na aplicação econômica desses portos e das diferentes regiões, que está sendo discutido de forma bastante ampla. E agora, de repente, entramos num outro processo que a gente não sabe muito bem se existe, de fato, um projeto portuário. Era necessário que isso ficasse muito claro, e aí, no que foi dito já, ou seja, estamos aqui no Conselho a partir de um projeto discutindo políticas públicas nacionais, estaduais e portuárias. Quer dizer, essas questões, elas não ficam bem resolvidas, e acaba trazendo a todos uma grande dúvida sobre qual é o resultado de fato do que poderá ser aplicado aqui, se isso a gente pode fazer uma discussão. Então, eu chamo a atenção para essa questão, a importância o ITIBA da qualidade, ela faz o plano de trabalho como uma condição, doutor Germano, nesse caso, na ausência, que eu coloquei muito claramente, na ausência das políticas que poderiam embasar um zoneamento adequado e um instrumento de decisão social muito mais aprimorado, vamos minimamente dar à sociedade essa condição de discussão. Então, as questões de ordem que aqui foram colocadas, eu respeito muito a posição da PM, do conselheiro Carlos Cruz. Eu sei que o município tem intenção também de acelerar o processo, mas nós não estamos aqui propondo uma dilação de prazo, nós estamos propondo um aperfeiçoamento do processo de licenciamento ambiental como ele deve ser. Não é? E, então, eu reforço a opinião de que o DAIA não se manifeste pelo termo de referência antes que as comunidades e a percepção da comunidade seja captada nesse processo. Está prejudicando o juízo que os senhores deveriam fazer aqui hoje. Se está, nós vamos ter que trazer a questão de novo ao CONSEMA. Se não estiver, eu gostaria que outros conselheiros se manifestassem. Por favor, conselheira Dória. Primeiro era só uma questão assim, sobre saber se legalmente existe a obrigatoriedade de informação completa do plano de trabalho em prazo definido. Isso está no Sim, o plano de trabalho tem que ser encaminhado para que os conselheiros possam olhar e depois chegar aqui e dizer se bem acho que está ok, ou então é preciso mais isso ou mais aquilo.
que o DAIA terá que levar em conta. Eu queria falar era sobre o plano de trabalho. E colocar em votação o seguinte: não vamos perguntar se está suficiente ou não. Os conselheiros entendem que, em se realizando as audiências públicas, o que provavelmente acontecerá, é necessário que a questão, por causa da carência dos mapas hoje, volte à Câmara Técnica antes de o DAIA definir o termo de referência. Por favor. Eu insisto que o senhor não pode colocar uma premissa legal em votação desse conselho. Eu reafirmo o meu ponto de vista. Outros conselheiros podem, são do mesmo entendimento deles. Se todos disserem que têm o mesmo entendimento do conselheiro Bocuí, não vou colocar nada em votação. Por isso é que, como a opinião não é unânime, e não sou eu quem decido, é que eu levo a votação. Se a opinião fosse unânime, eu não levaria a votação. Tá? Tudo bem, mas eu não decido. Eu estou levando em conta que houve, de fato, a falta dos mapas. E eu só fui avisado dela hoje, inclusive. Não vou reclamar dos senhores, porque não sei quem abriu de fato há 8 dias atrás, eu só abri o arquivo ontem, porque eu até pediria, aqui eu estou pedindo, não estou precisando fazer nenhuma reclamação, que o conselheiro, recebida a convocatória que agora chega online, na hora que a gente solta aqui, eu mando o e-mail para os senhores já recebem. E verificando uma carência dessa, eu peço o favor de me avisarem, porque eu vou imediatamente tentar sanar o problema e encaminhar o arquivo em tempo para que os conselheiros possam vê-lo. Neste caso, ninguém me avisou. Eu recebi o arquivo do DAIA, estou entendendo que ele estava completo, e encaminhei só hoje de manhã aqui, fui alertado de que ele estava incompleto. Por favor. A norma diz que os conselheiros devem receber o material da reunião com prazo definido. Não se refere a que nós devemos ligar ao senhor pedindo alguma complementação. Desculpe, eu fiz um pedido, eu estou vendo o futuro, não estou vendo isso aqui agora, estou vendo o futuro. E estou pedindo, insisto no meu pedido. Se vamos criar uma norma para o que o senhor deseja. Não estou criando uma norma, estou apenas pedindo uma ajuda. Se o conselheiro descobre que houve alguma imperfeição no encaminhamento da convocatória, lhe alerte para que esse erro seja sanado. Eu estou admitindo o erro. Então o senhor está pedindo que isso seja considerado, mas o senhor não está colocando isso como eu estou falando para o futuro. Legalmente isso não existe. Estou falando para o futuro. Se descobrem que, de fato, alguma coisa está faltando, por favor, me alertem. Aliás, está no regimento que os conselheiros ajudam o secretário executivo na condução dos trabalhos do conselho. Eu não estou fazendo outra coisa a não ser pedir isso. É que eu estou tentando fazer, ajudá-lo. Pois é. Eu peço uma questão de... Por favor. Apenas para opinar com relação a isso. Essa preliminar da não chegada do documento, eu acho que o conselheiro Bocuí tem razão. Se ela não torna a reunião nula, pelo menos gera uma nulidade. Em gerando uma nulidade, eu diria o seguinte: a sua consulta, eu não faço restrição a ela. Porque a minha posição é definida. Eu acho que tem que voltar a matéria. A documentação tem que chegar a tempo hábil para que os conselheiros tenham conhecimento da matéria e que venham aqui instruídos. Então, colocando em votação a minha posição é de que a matéria deve voltar à Câmara Técnica. Agora, se gera nulidade ou se é nulo, eu não sei. A consulta, a mim não afeta porque a minha posição está tomada. Com consulta ou não, eu acho que a matéria tem que voltar. Por mais que eu tivesse perguntado, houve apenas uma manifestação de que estaria satisfeito com as informações chegadas até aqui hoje, que foi a do conselheiro Uriel. Os outros calaram-se, eu estou entendendo que estão todos de acordo com o que disse o conselheiro Cruz e o conselheiro Bocuí. E, portanto, a questão voltará ao Conselho depois. Doutor Germano, hoje, quando eu cheguei aqui ao Conselho, eu já verifiquei esse caso, comuniquei ao senhor que também deveria ser nula a reunião, porque não estava com todos os documentos adequados para estudo. Eu vim olhar esses mapas aqui 5 minutos antes da reunião. Então, realmente, eu acho que a reunião deve ser nula.
Me perdoe, tudo bem, eu não sou advogado, eu acho que as leis existem e devem existir para ajudar a sociedade a funcionar. O que eu disse ao conselheiro naquele momento foi o seguinte: se efetivamente a ausência dos mapas... O que é? A questão agora é, o que houve aqui foi a falta dos mapas. Se os mapas aqui estivessem, a Câmara Técnica teria realizado o seu serviço. Eles faltaram e por isso a gente entendeu que a questão deve voltar à Câmara Técnica, tendo os conselheiros antecipadamente recebido a informação que faltou, os mapas.